Sabe quando uma conversa sobre uma coisa bem pequenininha e de repente, quando você percebe, já virou uma audiência pública dentro da tua casa? Pois é. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre, sabe, a gente começa a discutir sobre quem deixou a toalha em cima da cama, aí daqui a pouco já tá, você nunca me escuta, e de repente já tá, ai, você sempre faz isso, nossa, você é igual a todo mundo da tua família, eu sabia que ia ser assim. Meu Deus, tem conversa que não vira ponte, vira campo de batalha, e hoje Deus quer tocar exatamente nesse lugar, na forma como seu marido e a sua esposa conversam, como nós, como cônjuge, a gente se porta, como a gente conversa, porque não basta ter razão, é preciso ter sabedoria para falar. Mesa e café. O dia está começando. Sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. Com Luciana Freire. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao café, o Mesa e Café, onde de segunda a sexta-feira a gente tem um encontro marcado às 6 horas da manhã no horário de Manaus. Então, se você está nos acompanhando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, e segunda a sexta-feira a gente está todos os dias abordando um assunto. E essa semana é sobre casamento e relacionamento, porque lá na comunidade Curadas para Curar foi isso que elas votaram e elas querem falar sobre isso. E eu quero que eu e você possamos ser edificados e transformados todos os dias, porque casamento é para a vida toda, né? Então, aqui a gente escolhe todos os dias ouvir a voz de Deus antes de ouvir qualquer outra voz. Então, se você foi transformado, deixa teu testemunho. Eu ouço e leio todos os dias. Vocês me mandam mensagem no WhatsApp, me mandam no privado, me manda lá no Instagram. Se você quiser seguir também, seja muito bem-vindo. E é muito forte ver como Deus ele tem usado esses encontros diários para fortalecer tanta gente, sabe? Então, faça parte da nossa comunidade, envie essa mensagem para alguém, para aquela pessoa que está passando por um momento delicado no seu casamento, no seu relacionamento, está sem esperança, né? Ou que um dia mandou mensagem para você e está pedindo aquele conselho. Pois é. Então, envia para essa pessoa. Vamos à palavra? Hoje nós falaremos sobre o amor como uma construção. Ontem a gente já falou sobre construção, mas hoje a gente vai mais fundo, sabe? Hoje a gente vai falar sobre uma das ferramentas mais importantes da construção, a comunicação. Porque muitos casamentos, eles não adoecem só por causa de uma coisa, um evento grandioso. Não, às vezes eles vão adoecendo no acúmulo de pequenas palavras mal colocadas. Sabe, aqueles acúmulos de ironia, aquele silêncio que pune a outra pessoa, das conversas que nunca terminam em um acordo, sempre cada um quer ter sua razão, só termina no cansaço, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 15:1, a resposta calma abranda o furor. Né? Ela desvia a fúria, mas a palavra dura, ela aumenta a raiva. E em uma linguagem muito simples aqui, a forma como você responde para alguém pode apagar um incêndio ou pode jogar gasolina e o fogo vir com força. E isso é muito sério dentro de um casamento, porque tem gente que diz: "Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim". Deixa eu te falar. Ninguém aqui é Gabriela. Todo mundo nasce de um jeito, mas pode ser transformado à luz da palavra. A Bíblia não chama a falta de domínio próprio de personalidade forte. Não confunda as coisas. Ah, essa é minha personalidade, esse é meu gênio. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia chama de domínio próprio como fruto do Espírito. Tem gente que diz: "Ah, eu só falei a verdade". Mas a verdade sem amor pode virar uma arma. A verdade, ela precisa do amor para que ela possa curar. Porque o objetivo aqui de uma conversa num casamento não é vencer uma discussão. Não existe isso. Nunca saímos vencedores ou perdedores. Se um perde, o outro perdeu também. Nós precisamos ter o objetivo de preservar a aliança. E isso é o mais valioso. Você não casou para ter um adversário. A gente trata o nosso cônjuge como inimigo. Parece que está todo o tempo. Eu lembro de um casal que a gente acompanhava que ele sempre dizia: "Rapaz, quando eu casei, logo que ela amanhecia, ela dizia assim: "E aí, vamos brigar?". É desse jeito. Você não casou
para ter um inimigo, para ter uma pessoa que está todo tempo brigando. Você casou para ter uma parceria. E a parceria, ela não significa concordar em tudo. Muito importante. Eu tenho um sócio e meu sócio eu não concordo com ele em tudo. Mas a gente trabalha em prol dessa parceria para que ela seja duradoura. Significa que eu e você precisamos aprender a discordar sem humilhar. Significa falar sem esmagar outra pessoa, ouvir sem preparar uma defesa antes de a pessoa terminar, como se fosse teu inimigo. Não, eu vou falar mesmo, eu vou esculhambar ele. Não. Pensa comigo. Depois da queda, Deus ele chamou Adão e perguntou: onde você está? Deus sabia que Adão estava ali. Ele sabia onde Adão estava. Mas a pergunta abriu um espaço, uma lacuna de confronto e de restauração. Deus poderia ter começado destruindo Adão. Eu falei para você não fazer isso, eu te ordenei, eu te dei conselhos e ainda assim você errou. Mas ele começou diferente, ele começou chamando e isso nos ensina uma coisa maravilhosa. Até quando a gente precisa confrontar alguém, Deus, ele sabe chamar. Então, eu e você precisamos aprender isso com Jesus, com Deus. Até quando a gente precisa confrontar, a gente precisa saber chamar. Agora traz isso para dentro da tua casa. Quantas vezes a gente não chama? Ao invés de chamar, a gente ataca. Em vez de dizer, eu queria conversar sobre algo que me machucou, sabe o que a gente diz? Ai, tu não presta atenção em nada. Ao invés de a gente dizer, eu tô cansada e eu preciso de ajuda. Sabe, é engraçado, a gente tem tanta dificuldade de se falar com amor, e aí a gente acaba dizendo assim, eu tenho que fazer tudo sozinha nessa casa. Ai, que se eu não fizer, ninguém faz. Ah, isso. Quantas vezes nós fazemos dessa forma, né? Em vez de dizer isso, eu estou me sentindo distante de você, você pode dizer, eu só penso em você, ou de outro lado, a pessoa que ela não escuta, ela acaba machucando a outra. Então, ela só escuta acusação, ela só sente todo o tempo sendo acusado de alguma coisa, e todo o tempo ela está achando que ela precisa se defender. E a conversa, ela para de virar uma conversa e vira uma disputa, uma acusação. O outro precisa se defender, aí o outro aumenta o tom, aí o outro se fecha, o outro bate a porta. E o problema lá do início, ele não foi resolvido, mas ele trouxe novos problemas. Ele ganha mais uma camada de ferida ao invés de ser tratado. Eu e você já passamos por isso certamente, né? Porque ninguém nasce sabendo, o casamento não vem com manual. Quantas vezes nós passamos por isso e tivemos que superar. Por isso, eu quero te entregar uma frase muito prática, assim, pra gente começar essas conversas difíceis, sabe? Eu e meu marido, a gente aprendeu ao longo dos anos a fazer algo muito interessante. Quando alguma coisa acontece, a gente senta sem emoção, absolutamente sem emoção. Sentamos e conversamos como se fosse uma empresa. Porque eu, com meu sócio, sempre eu tenho problemas para resolver com ele, porque é uma empresa, é normal. Mas a gente senta e conversa, mesmo eu não concordando, eu ouço tudo que ele tem para dizer, e ele fala tudo, ele ouve tudo que eu tenho para dizer e a gente toma uma decisão. Então a gente conversa sem emoção. E lá em casa é desse jeito. Amor, eu me sinto assim, eu vejo dessa forma, eu acho que nós poderíamos fazer isso, eu acho que você falhou nisso. Eu ouço tudo que ele tem para dizer e depois ele me ouve e aí a gente decide, e aí, o que que a gente vai fazer com isso? Como a gente pode melhorar? Sabe? É chegar e dizer assim, eu preciso que a gente organize melhor as tarefas da nossa casa, sabe? Me ajuda nisso. Ao invés de você dizer, ai, tu só fica no celular, sabe? Eu e você, a gente precisa dizer assim, quando a gente tá junto, bora passar mais tempo longe do celular? Eu acho que tu fica me deixando de lado, sabe? Encontre formas de falar. Essa frase não quer dizer, ai, Lu, eu vou fingir que o problema não existe, porque ele vive no celular mesmo. Ok, mas vamos conversar de uma forma madura. Ontem nós falamos sobre maturidade e hoje, mais uma vez, falando sobre maturidade, uma forma de se portar diferente. Porque se a gente todo o tempo ficar colocando acusação no centro, a gente coloca toda essa construção abaixo. Porque o alvo não é ferir, o alvo é curar. O alvo não é provar que o outro está muito errado. Não, o alvo é a gente encontrar um caminho para um casamento maduro.
Sabe, o casamento maduro não é um lugar onde ninguém erra, muito pelo contrário, a gente só amadurece a partir dos erros, viu? Mas é um lugar onde nós aprendemos e fazemos pequenos reparos. E reparar, sabe, começa quando eu e você paramos de usar a minha e a sua boca como um martelo, como uma tramontina que a gente está acostumado a ouvir, e começar a usar como uma ponte. Que eu e você, hoje, nós possamos guardar toda a língua ferina e a gente passe a praticar o amor que nós falamos ontem de uma forma madura hoje. A Bíblia diz lá em Tiago 1,19 que devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para nos irar. Olha a ordem: primeiro a gente ouve, depois a gente se irrita bem devagar. Sabe aquele conta até 100? Conte até 1000 se for necessário. Mas dentro de casa, muitas vezes, a gente inverte essa ordem. A gente é muito rápido para se irar e tardio demais para consertar. Sabe, a gente vai a passos lentos para querer ouvir, para querer transformar. E hoje Deus ele está nos chamando para desacelerar as nossas reações. Antes de responder, respira. E antes de acusar, ore. Antes de mandar aquela mensagem enorme no WhatsApp, pergunta: isso vai construir ou vai ferir? Sabe, se a gente tiver esse discernimento, eu sempre falo para alguns discípulos, para eu não errar, não é que eu não erro. Eu erro todos os dias e preciso de conserto, mas às vezes para eu não errar, eu digo, no meu lugar o que Jesus faria. E aí, a maioria das vezes eu paro de fazer o que eu queria fazer. Antes de jogar algo na cara do outro, pergunta: eu quero ser ouvido ou eu quero punir alguém? Porque existe uma diferença entre conversar e descarregar. Conversar busca entendimento. Descarregar busca aquele alívio imediato, aquelas emoções que estão presas. Mas deixa um estrago tão grande que às vezes os pequenos reparos levam anos para reconstruir. E deixa eu te falar uma coisa bem prática. Não tenha conversas importantes em qualquer momento. Ah, eu vou falar agora, não sei o que, não sei o que. Não, sabe? Não tenta resolver uma crise no meio de um cansaço externo, sabe? Ah, chego cansado do trabalho, vou ter que resolver. Não, não, não. Não tenta falar sobre dinheiro quando vocês dois estão irritados. Nem de intimidade, como uma cobrança. Você sabe do que eu tô falando. Não tente resolver 10 anos de mágoa às 11h30 da noite. Com sono, cansado, com criança chorando, não comeu direito, não dormiu direito na noite anterior. Sabedoria também é escolher o momento certo. Você pode dizer assim: ah, eu quero conversar com você, mas fazer isso de um jeito certo é melhor. Sabe? Você dizer: mas eu quero fazer isso direito. A gente pode sair, pode conversar 15 minutos no jantar, mas nesses 15 minutos, faça o combinado. Um fala, igual eu falei para vocês, que eu faço com meu marido, a gente faz como uma empresa. Porque, gente, o casamento é uma instituição criada por Deus. É a empresa que Deus entregou na minha e na sua mão para nós sermos gestores. E a gente tem que fazer essa empresa ter muito sucesso. Sabe? Então, olha para a pessoa, escuta, sem interromper, sem debochar, sem olhar no celular, sem trazer uma lista, sabe, do ano passado inteiro. Não, um assunto por vez. E no final, faça uma pergunta simples: o que nós podemos fazer diferente essa semana? E olha que pergunta poderosa. Não é quem tá certo. Ah, quem gastou menos? Quem, quem tem mais razão? Não. É o que nós podemos fazer diferente. Porque o casal que aprende a fazer a pergunta certa, ele para de lutar um contra o outro e começa a lutar junto contra esse problema. Sabe? O problema não é o seu marido, não é a sua esposa, o problema não são os filhos, não é a sua casa. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ah, mas ele escolhe assim. Amém. Vamos conversar de forma digna, onde eu e você podemos escolher. Silenciar nunca. Não silencie nunca. Todo problema precisa ser resolvido.
O problema é que aquilo que está tentando roubar a comunhão de vocês não pode governar. A Bíblia diz em Efésios 4:29 que nenhuma palavra ruim deve sair da sua boca, mas somente aquilo que for útil para edificar, transformar e transmitir graça aos que ouvem. Então peça a Deus sabedoria hoje para falar a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa, no momento certo. Escolha a hora exata, Senhor, me dá, olha quantas vezes eu orei, Senhor, me dá oportunidade, me mostra o tempo certo para falar isso. E isso não é só com marido e com mulher. Isso é com qualquer relacionamento que você precisa resolver alguma coisa. Peça para Deus. Sabe, eu e você precisamos ter esse discernimento, sabe? Senhor, me mostra. Sabe, e para quem está dizendo, pastora, eu já tentei conversar 1 milhão de vezes, a pessoa não muda, eu já falei, eu super te entendo, e eu sei que existem situações como essa, sabe, existem situações que exigem uma ajuda pastoral, um aconselhamento, uma terapia, acompanhamento sério mesmo, limites saudáveis, sabe, onde tenha proteção, principalmente quando existe abuso, sabe. Hoje, essa recorrência é alta, né, de abuso, violência, manipulação, humilhação constante, abuso emocional. Deus, ele não chamou você para viver sendo destruído, mas para muitos casais, o primeiro passo da cura é reaprender a conversar. Sem grito, sem confusão, sem gelo, sem silêncio, sem sarcasmo, sem ironia, sem ameaças, sem desprezo, sem silêncio. Porque desprezo, ele é o veneno silencioso dentro do casamento. Sabe? Essa ausência de conversa é um veneno para os relacionamentos, sabe? Porque se você não aborda, você não transforma. Toda transformação ela vem por consciência. Por isso, a prática de hoje ela é simples. Separe 15 minutos para uma conversa de paz e comece uma afirmação de honra. Sabe? Diga assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? Você diz assim: eu não quero brigar, eu quero que a gente melhore. E aí depois tu fala a frase que tu quer falar, mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando isso acontece, eu me sinto assim, 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 assim. Eu preciso que a gente pense melhor como é que a gente vai resolver essa situação. E aí, depois que você fala isso, você já validou, você já mostrou como você se sente, e aí você termina com uma oração muito simples. Sabe, quando você traz Deus para o seu relacionamento, é impossível que eu e você possamos sair sem realmente sentir a paz que excede todo entendimento. E aí você ora assim: Senhor, ajuda-nos a conversar melhor. Isso pode parecer muito simples, mais simples do que você imagina, mas isso está dizendo para mim e para você que você não é fraco, mas que você está pedindo uma direção de Deus, sabe? Quando isso é obedecido, isso é poderoso. E é por isso que eu quero trazer essas pequenas atitudes que salvam casamentos. Vamos orar? Senhor, guarda a nossa boca, guarda o nosso tom, a nossa reação. Nos perdoa pelas palavras que feriram e que deveríamos cuidar. Perdoa-nos pelo silêncio usado como castigo. Perdoa-nos pela ironia e pela impaciência. Somos mais pacientes, às vezes, com pessoas de fora do que de dentro da nossa casa. Nos perdoa. Nos perdoa pela dureza. Ensina-nos a falar com amor, com verdade, Senhor. Que todos os sorrisos que nós usamos lá fora possam ser mais reais e mais intensos dentro da nossa casa. Ensina-nos a ouvir antes de responder. E que as nossas casas deixem de ser lugares de acusação e voltem a ser um lugar de refúgio e paz, um lugar de aliança, de presença, da tua presença, onde a tua presença ela governa sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, nossos cômodos. Que haja cura em cada comunicação de cada casal aqui representado. Restaura as pontes onde elas foram bagunçadas, onde levantou os muros e que as pontes elas sejam facilitadoras para que esse casamento ele seja curado. Em nome de Jesus. Amém. Agora, escreve aqui nos comentários como um ato profético mesmo. Minha boca será ponte não ferida.
em nome de Jesus. E compartilha essa palavra, sabe, com alguém que precisa de sabedoria para conversar melhor dentro da sua casa, alguém que já te procurou, que tem pedido conselho. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, às 6 horas da manhã, de segunda a sexta, nós trazemos uma palavra à luz da Bíblia para que eu e você sejamos transformados. E essa semana inteira nós vamos estar falando sobre casamento e relacionamento. Então, que Deus abençoe vocês. Ontem foi dia da aula gratuita, foi uma bênção, foi lindo o que Deus fez. Eu já agradeço por todas as mensagens, todos os feedbacks que vocês têm dado. Vai ter mais coisa que nós estamos criando. E se você está interessado em ser edificado profissionalmente, não só aqui no devocional, clica no link de baixo aqui que você vai ver todos os trabalhos que nós temos construído, falando sobre posicionamento, comunicação e influência, porque nós acreditamos verdadeiramente que Deus tem algo grandioso para fazer nessa geração. Deus abençoe.